Olá, Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero compartilhar nessa noite com vocês mais uma palavra para a nossa meditação desse domingo aqui. À luz das realidades que nós estamos vivendo, e quero fazer uma leitura com vocês de um texto, uma releitura de um texto até conhecido nosso para os dias atuais, o texto da tentação de Cristo, né? Quero fazer uma visualização de uma forma interessante, talvez, que se aplique às nossas realidades que a gente está vivendo nos dias de hoje. Parece-me que, nos dias atuais, nós estamos enfrentando situações novas, situações à semelhança daquilo que Jesus experimentou quando estava lá no deserto. Você lembra daquele texto que Jesus foi em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, né? Jesus foi levado até o deserto. E esse texto me faz sempre pensar as lições importantes que Jesus aprendeu e deixou para nós ali, né? Das necessidades de Jesus. E uma delas, eu quero, pelo menos dessas três necessidades que Jesus enfrentou, eu quero fazer uma releitura para os nossos dias de hoje, né? As necessidades dele, a primeira tentação, né? Você lembra que Satanás colocou Jesus na parede dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E você sabe a resposta de Jesus. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E, em outras palavras, o que Jesus disse é que na escassez é que a gente experimenta, que eu e você experimentamos o cuidado de Deus. Alguém já disse que a escassez é a professora mais generosa da vida. A escassez é a professora mais generosa da vida. Por quê? Porque mais dia ou menos dia, em algum momento da vida, nós estaremos passando algum tipo de escassez, como também estaremos passando dias de deserto. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi ali tentado e teve a falta do alimento. E essa falta do alimento me faz exatamente pensar que muitas vezes nós estamos fazendo o serviço do diabo, né? Chamando de pão aquilo que é pedra, invertendo as situações, né? Aquilo que o diabo colocou para Jesus, muitas vezes aquilo que coloca para mim e para você, de nós sentimos falta das coisas e aí, a partir da falta das coisas, nós começarmos a ter uma visão equivocada da realidade e começarmos a não confiar no cuidado de Deus, né? A gente entra e corre riscos por tentar extrair o alimento de fontes que não são verdadeiras, meus irmãos. Faz falta muita coisa nos dias de hoje, né? Falta de a gente estar saindo de casa, falta de a gente se relacionar, falta alguns por falta de trabalhar, talvez a maioria de nós, né? Falta roupa, falta dinheiro, falta pessoas, companhias, parentes, poder sair, a liberdade, tudo isso faz falta. É o deserto que a gente está passando. Mas a gente tem que lembrar que, da mesma maneira que quando passou o deserto, Jesus foi alimentado, quando passou o deserto, ele ia ser alimentado. Quando passar o nosso deserto, quando passar a nossa escassez, nós também vamos voltar à vida, voltar ao dia a dia, voltar às nossas atividades. Eu preciso aprender, tirar lições dessa escassez, assim como Cristo não caiu na tentação de chamar de pão aquilo que é pedra e de deixar de confiar no Senhor no meio da escassez. É preciso eu e você aprendermos isso. Então, aguenta firme, aprenda com a falta, aprenda com a escassez, aprenda com a necessidade. Essa talvez é uma grande verdade que nós precisamos avaliar se estamos vivendo, se estamos ou não vivendo. A segunda tentação que nós percebemos e vemos no texto, você conhece bem, quando Satanás leva Jesus para o alto do templo, né? E diz: se você é filho de Deus, atira-te abaixo,
porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Essa foi a tentação de fé e fidelidade, da fé de Jesus e a sua fidelidade a Deus. A resposta de Jesus foi na lata também, usando a própria palavra do Senhor, né, como nós sabemos em todas as vezes. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui a gente percebe e vê como que Jesus ele usa a palavra, mas usa o bom senso em querer não fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Porque se você lembra, por exemplo, de Marcos 16, 18 e Salmo 91, que muitas pessoas, inclusive, estão usando nesses dias, né? Marcos 16, 18, fala, esses sinais seguirão aqueles que são os meus discípulos, em meu nome tomarão veneno, não acontecerá mal nenhum, pegarão em serpentes e não acontecerá nada de mal, né? Não significa que agora isso você tem que fazer, né? Para provar que é filho de Deus, que é um servo de Deus. Também, muitas pessoas estão abrindo o Salmo 91, deixando ele aberto como sendo proteção para os vírus e para os males, né? Muitas pessoas usam o Salmo 91 como se fosse um amuleto. Não é. Não é, porque quando nós vemos a resposta de Jesus, quando ele diz não tentarás o Senhor teu Deus, em outras palavras, ele está dizendo não espere proteção de Deus fora da vontade dele. Não adianta a gente querer exigir de Deus a proteção se não está na vontade do Senhor. E pior, sabe, irmãos, é não quebrarmos as regras do universo que Deus mesmo criou. Muitos de nós, nos dias atuais, estão correndo esse risco dessa tentação, de querer colocar Deus à prova, de querer que Deus faça algo que ele não prometeu, né? Em outras palavras, nós cuidarmos, se eu me jogar, não colocar em risco a minha vida nem das pessoas. Se você subir no alto do templo de um prédio como Cristo, se jogar de lá, usando bem na linguagem dos dias de hoje, né, se jogar de cima de um prédio, qual é a próxima imagem? Já vai estar aquele pessoal já da musiquinha carregando lá o seu caixão, né? Você vai morrer. Não se jogue, não tome veneno, não tente parar um caminhão correndo na frente, só com as mãos estendidas e com a Bíblia na mão. Não tente o Senhor. Eu preciso entender que Deus criou algumas regras no universo e eu não preciso quebrar elas e nem devo. Assim como Jesus também não foi fazer isso. Nos dias atuais, parece-me que algumas pessoas estão dizendo com relação ao vírus, aí principalmente, né? Isso não vai acontecer comigo, eu sou imune, eu não consigo, isso não vai pegar, pode vir. E algumas pessoas estão andando como que fossem super-homens ou super-crentes, né? Cuidado, quando você coloca em risco e perigo a sua vida, você está se expondo, principalmente com relação ao vírus, né, do Covid, você está se expondo a você ser contaminado e você contaminar a outros, a sua família, e depois sofrer as tristezas e as mazelas de gente que não merecia e não precisaria, familiares principalmente, sofrer as dores e os sofrimentos desse contágio. Não tente, não coloque Deus à prova. A tentação de Cristo me ensina. Nesse sentido, parece-me até que algumas igrejas, algumas religiões estão fazendo algum desserviço para as pessoas, né? Você vê pela internet, pelas notícias aí, né, de gente que estão se achando imunes, né, servos imunes. A gente viu aí de igrejas evangélicas até lá no Rio Grande do Sul, venha para receber o óleo ungido que vai te tornar imune ao vírus. Não existe isso. Não são servos imunes, são servos inúteis que pensam e fazem e procedem assim. Mas também faz eu pensar que esse princípio, essa ideia de que isso não vai acontecer comigo, de tentar Deus à prova, são as nossas saidinhas
os riscos, os flertes com perigo, sejam eles de qual área que for. Inclusive na área da internet, não brinque. Não brinque com aquilo que você vê, com aquilo que você olha, com o conteúdo que você consome. Não brinque com o consumo também de religiões e de igrejas que dizem que badulaques, que serviços, amuletos estranhos que estão dando e vão vendendo por aí, vai te proteger. Não coloque Deus à prova. Não contrarie as regras que Deus criou da física, do bom senso, da ciência, da história, para você perceber que essa tentação é muito real para nós. Pense muito bem, avalie as suas atitudes. Precisamos ter um coração sábio para avaliar e pensarmos o que estamos fazendo e como estamos vivendo, né? Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. A palavra já disse, né, que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. As nossas atitudes nesses dias, em casa, com aquilo que eu ajo, como eu reajo aos zelos e aos cuidados que eu preciso ter com os meus familiares, demonstram o quanto eu estou cedendo ou não às tentações de chamar de pão aquilo que é pedra, de agir com insensibilidade e insensatez, tentando e colocando Deus à prova. Também, lembre-se que, assim como o Covid vai passar, o deserto também vai passar, a escassez vai passar. E nós precisamos aprender nesses dias a viver sensatamente, justa e piedosa, como Paulo fala isso, né, aos Efésios. Viver porque os dias são maus. Cuide como você age e reage nesses dias. Age com fé ou age com insensatez? Age também com fé e com esperança, porque como você vai estar depois que tudo isso passar? Como você vai estar? Como que nós vamos estar? Como vai ser as nossas ações? Será que estaremos mais cristãos? Ou mais ateus? Mais céticos? Será que estaremos vivos? Eu não sei. Mas eu sei é que Deus permitiu a humanidade passar por todo esse processo, coisas que a gente viu, coisas parecidas com isso na Segunda Guerra Mundial. Gente que pôde experimentar essa escassez, esse recolhimento, este medo, essa incerteza do futuro, são sem precedentes dessa nossa geração. A geração de que viveu a Segunda Guerra Mundial são pouquíssimos que são parecidos. Nós estamos vivendo isso. Como a gente vai estar depois disso? Como vai estar a sua fé depois disso? É preciso eu pensar como será o meu jeito de viver, encarar o mundo, as pessoas, as situações, as regras, a família. Como que nós vamos estar vivendo depois que tudo isso passar? Pense nisso. Avalie. E eu quero encerrar pensando que tudo isso que eu e você estamos passando tem um propósito. Deus deixou que isso fosse uma lição sem precedentes, surreal para nós vivermos, e nós adultos que estamos pensando e avaliando tudo isso, agirmos. Convido você a ter uma atitude sensata, convido você a ter uma atitude de temor a Deus, convido você a meditar diariamente, cada dia, esse deserto que Deus está permitindo nós, como humanidade, passarmos. O deserto vai passar. Como estaremos depois? Vai depender de cada um. Que Deus te abençoe a passar firme por esse deserto. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá essa oportunidade de pensarmos nisso. Vivermos, experimentarmos a Tua graça nesses dias. Me ajude e ajude meus irmãos e amigos também
a termos atitudes sábias até que esse deserto passe. Peço isso por nós. Nos ajude, Senhor, nos dê a firmeza que precisamos, pois não sabemos exatamente como agir. Mas obrigado por tua palavra que me ajuda e ajuda meus irmãos nessa caminhada. Te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até breve.